eu sou Herta Helena e esse é o Justiça Cidadã, um programa em parceria da APA-Magis, a Associação Paulista de Magistrados e o Jornal Diário de São Paulo. O programa vai trazer todas as semanas as informações que você quer saber sobre direito, como fazer valer os seus direitos, mas também sobre as nossas obrigações. Hoje nós temos aqui presentes o Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, que é presidente da Associação Paulista de Magistrados, que vai nos falar um pouco sobre o acesso à justiça e sobre a importância desse programa. Está aqui conosco também a doutora Valéria Lagrasta Lucchiari, que é juíza da 2ª Vara de Família de Jundiaí e vai tratar de alguns problemas de direito de família que são tão comuns. E ainda vamos receber a doutora Ana Rita Neri, que vai falar sobre os problemas de vizinhança em condomínios. Doutor Jaime, como vai? Tudo bem, eu agradeço muito esta oportunidade de participar desse programa e estou muito enaltecido com essa parceria que nós estamos fazendo e dando início a partir de hoje com o Jornal Diário de São Paulo. Doutora Valéria, seja bem-vinda. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser muito bom para a população, né, poder esclarecer as dúvidas sobre os direitos. É um programa que vai ser muito útil. E você pode tirar as suas dúvidas. Escreva para o e-mail justiçacidadã@diariosp.com.br. E nós vamos também entrevistar nas ruas e vamos perguntar para todos vocês quais são as suas dúvidas e o que vocês gostariam de saber. Doutor Jaime, explica um pouquinho para a gente o que é a APA-Magis. Prazer. A Associação Paulista de Magistrados é a entidade que defende, em primeiro lugar, a magistratura de São Paulo e é uma entidade que trabalha no estado de São Paulo sempre na busca de uma justiça melhor. Ela foi criada há mais de 60 anos e o que ela busca nesse período todo, e o que sempre buscou, foi o aperfeiçoamento do Poder Judiciário e também melhores condições de trabalho, não só para juízes, mas também aos funcionários, de uma maneira que a população possa ter um judiciário à altura do estado de São Paulo. Qual que é a importância de um programa onde as pessoas podem perguntar diretamente para os juízes as suas dúvidas de direito? É muito grande, porque a população se ressente dessa participação. Eles gostariam, a população tem dúvidas, a legislação muda muito, gera muita dúvida, muita dificuldade. E a população tem vontade de participar, nós notamos isso, percebemos isso. Então essa parceria que a APA-Magis agora fez com o Jornal Diário de São Paulo, eu tenho muita certeza, vai favorecer essa proximidade do Poder Judiciário, da magistratura de São Paulo com a população, favorecendo esse tipo de interação, porque é um poder público, é um poder destinado a atender o povo, é um poder para servir a população de São Paulo, então a população precisa se sentir próxima desse poder, precisa se sentir protegida e ao mesmo tempo protegendo o Poder Judiciário de São Paulo. Então vamos falar um pouco sobre o acesso à justiça. Como uma pessoa que sente que seu direito foi lesado e que não tem condição de pagar um advogado deve proceder? Olha, o judiciário, até voltando um pouquinho, o judiciário desde 1988, com a abertura democrática, ele se expandiu muito e ele tem procurado atender da melhor maneira a população brasileira e a população de São Paulo. De lá para cá, então, foram criados os juizados de pequenas causas, depois juizados especiais e têm sido criados diversos mecanismos que favoreçam a população buscar seus direitos. Isso é muito importante. Então, todo aquele que tem necessidade, que sente que tem dúvidas ou que se sente violado num direito, deve procurar o judiciário. O judiciário está preparado para isso, apesar do grande volume de demanda, e esse grande volume de demanda significa que a população tem procurado o judiciário. Em 2013, para se ter uma ideia, foram mais de 20 milhões de processos no estado de São Paulo, processos novos, ou seja, as pessoas estão procurando o Poder Judiciário porque confiam no Poder Judiciário, porque acreditam no Poder Judiciário como um meio de solução de seus conflitos. Não é o único, numa outra oportunidade, em outro momento nós vamos falar de outras formas e de outros caminhos, porque o Judiciário não é único, mas esse volume de processos no Judiciário revela que a população, de uma maneira ou de outra,
vai ao judiciário em busca de solução dos seus problemas. É uma demonstração de confiança, é a leitura que nós fazemos. E quando ele tem necessidade, portanto, não tem como pagar advogado, existem mecanismos, desde a Procuradoria-Geral, da Defensoria Pública e de convênios que são firmados pelo Tribunal de Justiça com a Ordem dos Advogados, existem, portanto, vários caminhos que essas pessoas podem trilhar para alcançar um advogado pago pelo Estado, custeado pelo Estado, porque o Estado garante isso a todo cidadão que não tenha condição de pagar. Então, eu sempre recomendo que, se for na capital, ele pode procurar direto a Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado, a própria Ordem dos Advogados, as subseções das Ordens dos Advogados localizadas nas regiões, e na sua cidade a mesma coisa, né? Procurando sempre a Ordem dos Advogados para levar e expondo ali aquela dificuldade financeira momentânea que ele passa e que permite a ele que seja assistido por um advogado. O que o direito brasileiro garante a todo cidadão, a todo brasileiro, a todo aquele que precisa, e mesmo não brasileiros que estejam aqui, o direito brasileiro tem essa característica de atender aquele que precisa do poder judiciário. Então, se ele procurar o judiciário e buscar o seu direito, ele vai ser atendido. O judiciário está com as portas abertas para receber, e a magistratura, não só a paulista, mas a magistratura brasileira receberá toda a demanda e a ela dará uma solução. A gente fala magistratura, a gente está se referindo só aos juízes ou está se referindo a juízes, desembargadores? Como que funciona isso? Qual que é a diferença entre o juiz, o desembargador e o ministro? São diferenças de instâncias de trabalho. Então, todo aquele que atua na primeira instância, que nós dizemos que é aquele que tem o contato, vamos dizer, mais direto com a população, é o juiz de direito, isso para falar da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual, mas nós temos também a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Então, o que nós chamamos no direito de primeira instância são os juízes de primeiro grau, que recebem a demanda e que vão julgar aquela demanda, aquele pedido, aquela reclamação, monocraticamente, ou vão julgar sozinhos aquela situação. E daquela decisão do juiz vai caber um recurso, cabe sempre um recurso, porque o direito brasileiro também tem essa característica, e vai levar esse processo a ser julgado pelo tribunal, para ficar no exemplo da Justiça do Estado de São Paulo. Então, o Tribunal de Justiça vai julgar em grau de recurso. E os juízes que atuam no Tribunal de Justiça têm a denominação de desembargadores. Então, é um outro degrau da carreira, é uma instância superior, que nós chamamos, e os desembargadores julgam colegiadamente, ou seja, já não será mais um juiz único, eles vão julgar em 3 aquele recurso. E há a possibilidade também de que isso vá a Brasília, ser julgado em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça ou o próprio Supremo Tribunal Federal, e aí a designação dos juízes que atuam ali é ministros, né? Então, os ministros vão julgar isso, no caso do Supremo, definitivamente, quando, lógico, não é toda demanda, não é todo processo que vai ao Supremo, mas somente aqueles que a Constituição permite o acesso à corte mais elevada. A pergunta que eu tenho, eu acho que a maioria das pessoas deve ter essa dúvida, que o judiciário hoje demora muito. Então, a pessoa tem um direito, ela ingressa no judiciário com uma ação e demora muito para ela obter esse direito, porque a solução, a sentença demora, depois tem o recurso, como o senhor explicou. Então, o que tem sido feito pela APAMAGES, pelo judiciário, para diminuir essa demora na solução dos conflitos, dos processos? Olha, é importante, eu há pouco me referi, é muito importante que a população compreenda que de 1988 para cá, com a abertura democrática, nós vivemos um período de falta de democracia, vamos dizer assim, vivemos um período de ditadura no país, onde naquela época o judiciário não era tão procurado. A partir de 88, com a democratização do Brasil, o judiciário passou a ser muito procurado. Mas o que aconteceu? Ele não estava preparado estruturalmente para isso, em número de juízes, em estrutura física, em número de funcionários. Só que a demanda aumentou muito. Como eu disse, no ano passado foram 20 milhões de processos. Nós não conseguimos julgar esta mesma 20 milhões aqui no estado de São Paulo. No Brasil nós estamos hoje com 95 milhões de processos em andamento nos tribunais brasileiros.
95 milhões de processos nos tribunais brasileiros. O que significa isso? Um volume extraordinário, um volume absurdo, que os juízes, evidentemente, não dão conta de julgar na velocidade que precisariam. Não temos funcionários suficientes para isso e estrutura física para isso. Então, o que nós começamos a fazer? As associações e mesmo os tribunais, a advocacia, todos aqueles que estão preocupados com o judiciário melhor, começamos a trabalhar, seja no Congresso Nacional, com projetos de lei, criando formas alternativas de solução de conflitos, a mediação, a conciliação, a arbitragem, que a senhora inclusive é especialista na área, mas não só leis que permitissem agilizar o processo, fazer com que o processo termine de uma maneira mais rápida, mas é evidente que com esse volume que nós temos de processo, com essa quantidade, e é muito importante que a população saiba disso, fica quase impossível, é humanamente impossível se dar a vazão necessária. Nós estamos investindo muito, quando eu digo nós, eu estou falando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os tribunais de justiça dos outros estados, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, em informatização, como também um instrumento, um meio de conseguir dar vazão a esse volume. Nós acreditamos que estamos ainda distantes de obter o resultado necessário, mas é preocupação de toda a magistratura, de todos os juízes, desembargadores, dos ministros dos tribunais superiores, preocupação de todos que estão envolvidos com essa questão, dar uma solução para isso, permitindo que o judiciário consiga resolver num menor tempo possível as demandas, as lides, os conflitos, porque evidentemente que aquele que procura o judiciário quer uma solução rápida, ele quer uma solução que em pouco tempo resolva aquele conflito. Imagina, na área de família, por exemplo, como é tormentoso ficar 5, 6, 8 anos, 10 anos com um processo sem solução e as pessoas querendo dar novos rumos às suas vidas, querendo partir para outros caminhos e elas não podem porque estão presas a um passado que ainda não foi sepultado. Nós estamos preocupados com isso e acredito que vamos ter, nesse programa que estamos dando início hoje, a oportunidade de tratar desses temas e desses caminhos para que a população perceba o quanto o judiciário está envolvido, o quanto a magistratura está preocupada em resolver esse assunto. Doutor Jaime, o senhor falou que de ações novas que foram propostas, entraram 20 milhões mais ou menos no ano passado. Será que isso não é um indicativo de que tem alguma coisa errada? Sim, eu digo, há uma banalização, as pessoas começam a procurar o judiciário por qualquer razão? Ou isso quer dizer que a nossa sociedade, na verdade, não está funcionando em muitos aspectos? Desse volume absurdo de processo que nós temos, seja em andamento no Brasil, seja os novos, porque o ano passado, entre aquilo que entrou de processo, o volume de processo que ingressou no judiciário e o que foi julgado, deu uma diferença de mais ou menos 1 milhão de processos para menos, ou seja, nós não conseguimos dar vazão ao volume que chegou em 2013. Portanto, aumenta o nosso acervo de processos, quer dizer, nós não conseguimos julgar nem aquilo que está ingressando, nem os novos processos. Mas o que acontece, o que é assim, muito importante se conseguir fazer? Que ao longo do tempo você precisa, com todas essas medidas, a mediação, eu me referi há pouco, a conciliação, as formas alternativas de maneira geral, vão servir para resolver esse problema. Para resolver não digo, mas para amainar essa situação. Mas há também que se levar em conta que boa parte dos processos novos e boa parte desse acervo são de demandas do poder público, né? Eu digo que 2/3 desse acervo, ou 2/3 desses novos processos são executivos fiscais. Como assim do poder público? São as execuções fiscais propostas pelo Estado, pelo município, para cobrar o imposto da população que não pagou o imposto em dia. Então, execução, multas que foram aplicadas pela administração contra o cidadão, contra o contribuinte. Então, isso gera um volume absurdo. E o judiciário, e nós estamos discutindo isso também, porque o judiciário acaba gastando boa parte da sua energia só para resolver os problemas do Poder Executivo, né, que não conseguiu receber a sua dívida
em dia, então precisa mover uma execução, essa execução vai para o judiciário e boa parte da máquina judiciária é concentrada para resolver o problema do executivo fiscal, da execução fiscal. E isso, lógico, gasta-se muita energia com isso. Tirando os juízes, os funcionários e a estrutura daqueles conflitos, que são os conflitos que o cidadão tem ali mais de perto e que ele quer ver resolvido. Então se discute bastante hoje maneiras de modificar o processo de execução, tirar isso do judiciário, é uma das discussões, quer dizer, que a própria administração pública, que o próprio Estado, o município, resolva o seu problema de execução, sem que isso atravanque o judiciário. Mas não é só. Existe também uma boa parte também que faz uso do judiciário indevido, sabendo que o judiciário está com esse volume de processo, começa então a mover ações apenas para ganhar tempo, né? Isso tudo a gente sabe que ocorre, tenta coibir, o processo traz alguns instrumentos para fazer isso, mas nem sempre isso é possível, né? Há hoje uma discussão do uso predatório do poder judiciário, daquelas pessoas que estão prejudicando o funcionamento do judiciário. Isso as associações estão preocupadas, posso dizer muito especificamente da Associação dos Magistrados Brasileiros, cujo presidente, João Ricardo, tem, sempre que possível, destacado essa preocupação da associação com o uso predatório do poder judiciário. O senhor falou que hoje o judiciário está tentando melhorar o acesso à justiça através da utilização dos métodos consensuais, né, de solução de conflitos, a conciliação, a mediação. E isso tem sido oferecido para a população, então, através do próprio judiciário, e acho que as pessoas devem querer saber onde que elas procuram isso, se todas as cidades têm, como que elas podem obter esse serviço. A doutora é a grande especialista nesse assunto, né? Porque o que nós começamos há algum tempo a fazer, isso é um trabalho que surgiu em vários pontos do estado, mas aqui muito especificamente, lá atrás, o professor Kazu Watanabe, a professora Ada, a primeira ideia que surgiu há muitos anos foi a do juizado, né? Que trouxe uma inovação de permitir que a pessoa pudesse diretamente procurar o judiciário para aquelas demandas de valores menores, e demandas mais simples, e até sem a necessidade do advogado. Criou-se o juizado, mas o juizado foi de tamanho sucesso, foi tão grande o sucesso do juizado, que logo começaram a levar muitas outras coisas para o juizado, e o juizado acabou, ainda que funciona bem, é um instrumento importante, acabou sendo também prejudicado pela morosidade, muitas vezes, em razão do volume, né? É tamanha a carência de justiça, é tamanha a demanda por justiça nesse país, que toda vez que você cria um instrumento novo e que funcione bom, logo todos querem ir para lá, né? Depois disso começaram a surgir novas inovações por essas mesmas cabeças inteligentes e pensantes que nós temos no estado de São Paulo, que começaram então a pensar na mediação como forma alternativa de solução de conflito, a arbitragem, que veio até um pouco antes, com a lei de arbitragem, como também um outro instrumento que tira do judiciário por eleição das partes, elegendo então o seu árbitro, a conciliação, e no estado de São Paulo está bem avançado o Sejusc. Mas sobre o Sejusc, acho que a nossa grande especialista é a doutora Valéria. Ela até que pode nos contar um pouco, penso, sobre a expansão do Sejusc e o que pode acontecer também agora com o novo Código de Processo Civil e com a nova lei da mediação, né? Que eu acho que é bastante importante. Se você quer saber um pouco mais sobre o Sejusc, fique aí. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas voltamos já. E na sequência, a doutora Valéria vai explicar para a gente o que é o Sejusc e como você pode utilizar os serviços dele. Não se esqueça, todas as perguntas que você quer fazer para o nosso e-mail, justiçacidadã@diariosp.com.br. Voltamos já.